Olá, turminha, tudo bem? Eu sou Igor de Xadrez, mas hoje eu vim falar sobre um assunto diferente. Hoje eu vim falar de ciência. Muitos de vocês não sabem, mas eu também sou professor de ciência. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa chamada metodologia científica. Nós vamos entender o que é essa metodologia. Primeiro, nós precisamos entender o que é ciência. A ciência é o estudo de todos os elementos naturais. E o que são esses elementos naturais? São os seres vivos, os rios, as montanhas, os planetas, o Sol, as estrelas. Todos os elementos que vêm da natureza são estudos da ciência, ok? A ciência ela pode ser dividida em três partes: a biologia, a física e a química. Por exemplo, a ciência que eu estudei foi a biologia, e é a ciência que estuda os seres vivos, estuda todos os seres vivos, estuda as plantas, todos os animais, estuda nós mesmos, estuda a nossa interação com todos esses outros elementos naturais, por exemplo, os rios, as montanhas, os planetas, e como que tudo isso funciona, tá? E quem que estuda a ciência? Quem estuda a ciência é o cientista, né? Só que para ele fazer isso, para ele estudar a ciência, para ele fazer ciência, ele tem que usar a metodologia científica. Então, o que é a metodologia científica? É um método que é usado na ciência para você descobrir novas coisas, para você testar experimentos científicos, tá? Para você fazer isso, você vai precisar primeiro fazer uma observação, depois você vai coletar alguns dados, você vai descobrir esses dados, vai testar algumas hipóteses e vai obter os seus resultados e analisar eles, certo? Então, a metodologia científica, ela tem um caminho certinho que tem que ser percorrido para a gente conseguir fazer os nossos experimentos, tá? Qual é esse caminho? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma observação. A gente vai observar o mundo natural. Depois que a gente observar esse mundo natural, a gente vai criar uma pergunta sobre ele. Por exemplo, por que isso acontece dessa forma? Né? E aí a gente vai criar uma hipótese. Eu acho que isso acontece dessa forma por causa disso, né? E aí a gente vai fazer então uma predição dessa hipótese. O que é uma predição da hipótese? A gente vai tentar adivinhar o que está acontecendo nesse mundo natural, certo? Depois a gente vai testar as nossas hipóteses, vai obter os resultados, vai analisar esses resultados. E essa análise desses resultados, todo esse processo, vai fazer com que surjam novas perguntas. A gente vai fazer novas perguntas através desse experimento. E assim a ciência não tem fim, porque assim que a gente acaba um experimento científico, a gente vai criar uma nova pergunta e vai fazer um novo experimento científico. Tá bom? Então, para que serve a metodologia científica? Ela serve exatamente para a gente descobrir como funciona o mundo natural e os elementos que estão nesse mundo. Por exemplo, como é que funcionam os planetas? Como é que funciona uma estrela? Por que a estrela ela só aparece para a gente à noite? Na verdade, ela aparece o tempo todo, só que a gente só vê ela à noite. E como que a gente descobriu isso? Através de experimentos científicos. Okay? Então, quem que usa os experimentos, a metodologia científica? Quem que faz esses experimentos científicos? Bem, como a gente já disse, os cientistas. Mas não só eles. Todo mundo faz isso. A gente faz isso no dia a dia. Você faz isso. Os seus pais fazem isso. Os seus amiguinhos fazem isso. Os professores da escola fazem isso. E muitas das vezes nós fazemos isso sem perceber. Nós estamos utilizando a metodologia científica, nós estamos fazendo experimentos científicos, sem a gente se dar conta que a gente realmente está fazendo. Então vocês podem estar se perguntando, como que eu posso usar a metodologia científica? Bem, a gente tem que seguir aqueles caminhos que eu apresentei agora há pouco. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom?
vocês primeiros vão fazer uma observação. A observação de exemplo que eu trouxe aqui é que alguns elementos misturam com a água, tá? Se você mexer a água com alguns elementos, eles vão se misturar. A gente vai criar uma pergunta. Então, será que o açúcar, ele se mistura com a água? Essa é a nossa pergunta. Nós vamos criar uma hipótese. A nossa hipótese é que o açúcar, de fato, ele se mistura com a água. Então, a gente vai fazer agora uma predição. A gente vai tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, a gente vai pegar um copo de água, vai colocar um pouquinho de açúcar, vai mexer esse copo e aí esses dois elementos, a água e o açúcar, eles vão se misturar. Então, depois que a gente faz essa predição, a gente já tem a nossa hipótese e a gente já tentou adivinhar mais ou menos o que vai acontecer, a gente vai testar as nossas hipóteses. Então, a gente vai pegar realmente um copo com água, vai botar um pouquinho de açúcar, misturar com uma colher e ver se eles vão realmente se misturar. Assim, nós vamos obter um resultado. Ou vai se misturar, ou não vai se misturar. O que vocês acham que vai acontecer? Que tal vocês tentarem fazer na casa de vocês? Pede ajuda para um responsável, para a mãe, para o pai, para os avós, para um primo ou um irmão mais velho. E tente colocar um copo com água, botar um pouquinho de açúcar, misturar com uma colher e aí vocês vão obter um resultado. Será que misturou? Será que não misturou? Se vocês verem que misturou, vocês têm um resultado. Se vocês verem que não misturou, vocês também têm um resultado. Vocês podem falar que água e açúcar não se misturam, ou vocês podem falar que água e açúcar se misturam. E aí, vocês podem criar novas perguntas. Mas será que a água mistura com sal? E aí você tem um novo experimento. E vocês podem se perguntar, será que a água mistura com óleo de cozinha? Você tem um outro experimento. E aí vocês vão descobrindo as coisas através do experimento científico, utilizando a metodologia científica. E eu tenho certeza que vocês fazem isso o tempo todo. Por exemplo, vocês já beberam Nescau? Bem, como é que é feito o Nescau? O Nescau você tem um copo com leite, você coloca um pouco de pó de chocolate, mistura e você vê que realmente a água e o pó de chocolate eles se misturam, eles se tornam uma coisa só, não é verdade? E vocês estão bebendo uma coisa só. Então a gente pode falar que naquele momento vocês estão fazendo um experimento científico. E aí vocês podem se perguntar, mas será que o açúcar também mistura? Será que o sal também mistura? Será que o óleo mistura? E você vai ter novos experimentos científicos utilizando a metodologia científica. Tá vendo que a gente usa isso no nosso dia a dia? E isso não acontece só com água e Nescau, água e sal, água e açúcar. Acontece com tudo. Quando a gente faz comida, quando a nossa mãe faz aquela comida gostosa, ela está fazendo ali um experimento científico. E ela pode se perguntar, será que se eu colocar esse molho, vai ficar mais gostoso? Bem, ela já tem uma pergunta, ela tem uma hipótese, ela pode falar, eu acho que realmente vai ficar gostoso. Ela já tem uma predição, ela está tentando adivinhar e ela vai testar a hipótese dela. O que ela vai fazer? Ela vai colocar o molho na comida e ela vai ter um resultado. Ficou muito gostoso. Não ficou gostoso. E ela pode falar, será que esse outro molho, será que esse molho misturado com sal, será que vai ficar gostoso? Então, o tempo todo na nossa vida, a gente está fazendo experimentos científicos e a gente está usando a metodologia científica. E vocês podem perguntar, a metodologia científica está no meu cotidiano? Eu uso ela no dia a dia? Sim, nós já tivemos vários exemplos. E aí, vocês podem perceber que todos vocês, todos nós, somos um pouquinho cientistas. E isso é muito bacana. A ciência ela é capaz de trazer respostas do mundo natural para a gente. A gente consegue descobrir sobre os seres vivos, a gente consegue descobrir sobre os planetas, a gente consegue descobrir sobre as marés do rio, a gente consegue descobrir como tornar uma comida mais gostosa. Ela está o tempo todo com a gente. E isso faz
que com o tempo todo a gente seja, pelo menos um pouquinho, cientista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero trazer novos vídeos para vocês com informações sobre ciência e espero vê-los você logo na ciência pra gente na escola, pra gente jogar muito xadrez, tá bom? Se cuida nesse período, a gente vai voltar logo para a escola. Um beijinho em todos vocês e até logo!